Buenas! Olá a todos, sejam muito bem-vindos a esse bate-papo. O intuito desse projeto aqui é trazer para conversar conosco personagens do nosso segmento, personagens do agronegócio, sobre temas sobre a vida, sobre agronegócio, sobre temas técnicos, enfim. Aproveitar esses tantos personagens que a gente tem dentro do nosso segmento para levar conteúdo, para levar informação, para levar conhecimento. E nesse primeiro episódio, a gente não poderia deixar de falar com duas pessoas que fazem e fizeram muito pela Agrocontar. O primeiro, nosso sócio-diretor, nosso fundador, Ailton Rodrigues, e na companhia dele, o César de Oliveira, que está há muitos anos conosco dentro dessa jornada do agro, dentro da jornada do distribuidor de insumos. Mas antes desse encontro do Ailton e do César dentro do segmento, existia e existe uma história de vida dos dois. Então eu vou pedir para que vocês se apresentem e aí eu queria relembrar, e talvez esse bate-papo nosso ele vai ser mais ou menos um resgate de tudo aquilo que a gente passou junto ao longo desses últimos anos, para a gente deixar registrado e não ficar só na nossa cabeça, né? Tem muito disso dentro da contabilidade e dentro da gestão, né, César e Ailton? Não dá para deixar as informações só dentro da cabeça, e muito mais do que isso, histórias precisam ser contadas, porque elas resgatam sentimentos bons e levam aprendizado a quem escuta. Eu me recordo bem quando eu entrei na vida de vocês dois, do César, quando eu peguei uma carona com ele em 1999, o Ailton na sequência em 2006 e depois mais efetivamente em 2017, que eu vim também para trabalhar com a Agrocontar. Antes foram quase 10 anos com o César, então muito mais do que só uma história da Agrocontar. O intuito aqui é contar um pouco da construção de vocês até chegar nesse momento, que de toda essa etapa, essa jornada aí, dos últimos 20 anos, eu vivi ela intensamente com vocês. Então, primeiro, é uma satisfação enorme, é uma gratidão muito grande poder estar sentado aqui na frente de vocês dois que tiveram e têm um papel fundamental na vida da Agrocontar, na minha vida, e seguramente vocês dois mudaram o cenário da gestão da distribuição em todo o Brasil. Então, obrigado pela oportunidade. Por favor, fiquem à vontade, se apresentem aí, e logo depois vocês já podem resgatar a história antes da história. Quando é que vocês se conheceram? Vou deixar para o mais velho se apresentar primeiro, né? Fazer a honra, né? Não é muito mais velho não, né? Mas tá valendo, né? Assim, é um prazer, né? Meu nome é Ailton Rodrigues, né? Algumas pessoas do segmento aí do agro já me conhecem, né? Eu sou o sócio fundador da Agrocontar, né? Lá em 2000. Então nós estamos aí uma história aí de 24 anos. E aí só para dar um review aí, né? Desses 24 anos, 22 anos, né? Ao lado do meu amigo César ali, como cliente da Agrocontar. Né? E só que a nossa história remonta mais um pouquinho atrás ali, né? 1989, por ali, 1990, né? Então nós estamos falando aí de uma história ali de caminhada, mais ou menos uma trajetória profissional muito parecida ali, né? Por 34 anos, né? E isso nos proporciona estar aqui hoje, né? Isso aí. Prazer, né? Meu nome é César. Não fica emocionado não. Então, sim, mas é um prazer lhes contar essa história e a gente selar ela, né? Sou pai da Júlia, da Alice, da Laura e da Giovana, que eu prezo muito minha família, essas amizades que a gente constrói na faculdade, na escola e no trabalho, né, na vida. Então vai ser um prazer aqui esse bate-papo, a gente contar a nossa história, né, aí 34, 35 anos, uma história legal com o Vinícius também. Então, sim, eu acho que a vida é isso, a gente poder construir amizades mesmo verdadeiras, que elas se cruzam com o trabalho
e a gente também saiba separar o trabalho da amizade para poder construir, porque muitas vezes as pessoas confundem e se perdem no meio do caminho. Toda a nossa história, a gente nunca se perdeu, se manteve essa construção no agro aí, que a gente for observar, tirando o Galeno, né, que tal lá, mas assim, um pouco a gente foi da cidade, né? Sim. E a gente trabalha com agro, a gente vê muita história de o cara que está no agro, que o pai dele teve fazenda, você quer mais e tal, e nós não, né? Nós não tivemos essa família lá do agro, no berço mesmo de plantar, nós somos sempre da cidade e trabalhando com agro. Então acho que é legal e mostra o exemplo para todo mundo que não precisa ser lá filho de produtor para estar no agro, né? Então a gente quebra alguns paradigmas que a gente sempre gostou de questionar e quebrar esses paradigmas, né? Muito bom a gente estar aqui hoje. E a nossa história, assim, acho que ela começou, foi mais ou menos ali, somos lá de Patos de Minas, né, os dois lá da origem lá, né, da nossa infância lá. O César morava ali ao lado do Colégio Marculino ali, né, e eu já estava no Marculino também, e a gente teve o prazer de trabalhar em 12 escritórios de contabilidade, um do lado do outro, como office boy. Ali eu com uns 15 anos, o César com uns 14 anos, né, lá em Nossa Lá vai Bolinha, né, César? E assim, e por coincidência, né, os nossos patrões na época, né, eles tinham alguma coisa em comum ali de processamento de dados, dividia salas ali, né, e aí era eu trabalhava com o Alaerte, né, tinha o Ednei, né, e eu. No meu caso tinha eu lá de o Vomar e o William. E o William, né? Então era 3 pessoas de um lado e 3 do outro, né? E a gente era muito parceiro, os nossos patrões eram muito parceiros. E assim, a gente teve a oportunidade também, assim, teve a sorte, né, que eu falo, de trabalhar com pessoas assim que gostavam de disseminar conhecimento. Né? E os dois eram muito nisso, né? Demais. A gente passava muito trabalho com eles, né? Mas, passava muita raiva. Muita raiva. A gente andava de bicicleta ali, né, em Patos ali, né? Que é uma cidade não tão plana, né? Era aquela história, né, de buscar documento em cliente, processar, levar para processar a informação, depois levar a guia de imposto para o cliente, depois lá receber os honorários e assim, e ajudar ali no dia a dia do escritório ali também, né, com limpeza. Né, dia de sábado é dia de limpar. Sábado, né? Eu tenho uma história legal que dia de sábado é dia de limpar e nós somos da época da datilografia, né? Então a gente fala isso aqui hoje, às vezes essa geração... Ninguém sabe o que é isso, datilografia. Então a gente foi de curso de datilografia. E eu lembro, quando a gente ia para limpar, você lembra do campeonato de quem datilografava o alfabeto mais rápido? Isso me marcou porque eu ganhei, né? Lógico, né? Bati em 5 segundos o alfabeto numa máquina manual e ganhei uma Coca-Cola e uma coxinha. Entre ele, o Dinei e o William, né? Então, assim, é muito legal a gente contar essa história porque, assim... Isso foi mais ou menos em que ano? 91. Por aí, 91. E assim, o interessante é que essa coxinha, essa coca, tinha um barzinho do lado, a gente ia lá e buscava, né? E comia lá no escritório lá. Dia de sábado, que era o dia de limpeza, né? 91. Faxina, né? 91. Início de década de 90. Década de 90. Bom... Não tinha nem uma bicicleta, né, César? Tinha pra andar direito. Eu acredito que durante 10 anos, eu sei que o Ailton rodou em algumas cidades, você também... o reencontro dentro do agro foi ali pro ano 2000, um pouquinho antes, pouco antes, né? Assim, tanto é interessante nossa história, que a gente trabalhou de office boy, contabilidade, você fez técnico contábil, né? Eu também técnico contábil. Depois ele saiu com uma oportunidade que ele teve para uma empresa de eletrificação rural e destino da vida, sei lá, eu também fui para uma empresa do mesmo segmento. Ele cansou, não cansou, por alguns motivos da empresa e eu também. Ele foi para contabilidade, falei, não, contabilidade eu não quero. E aí você foi fazer graduação de contabilidade ou administração. Falei, não, contabilidade eu não quero. Eu quero ampliar mais. Já fiz a base dentro do escritório, até contábil. Mas, ou seja, ele foi para o escritório e eu fui trabalhar com finanças e administração. E eu cheguei no agro em 2000 com uma empresa que hoje não existe, mas é uma empresa grande da época e tal, infelizmente ela não está mais, que chamava Planagri. E eu fui trabalhar... Em São Gotardo, né? Em São Gotardo, a sede era em São Gotardo, tinha bastante lojas, era uma das maiores da região da época, ali do Alto Paranaíba, e eu fui trabalhar nessa empresa, foi quando de fato eu entrei no agro, foi no ano de 2000. Paralelo, o Ailton estava já com o escritório. Então, assim, né, nesse intermeio aí, né, que a gente está na empresa de eletrificação, né, o César, né, teve a oportunidade de ir para Araxá, né, e eu fui para Formiga, né, e aí depois eu voltei, com o nascimento da minha segunda filha, eu voltei para Minas, no final de 99 ali,
né, 98, 99, e o César também já estava ali, lá de Araxá foi para São Gotardo, né, para Planagre, né, e depois foi para uma empresa lá em Patos, né, e aí ele trabalhando no administrativo de uma revenda, e eu comecei o escritóriozinho lá, eu e a minha esposa só, e no início, bem no início lá, né. E eu sempre, assim, como eu falo que tem assim, eu aprendi a contabilidade, a administração, e a gente, sim, também, você também, Vinícius, de ampliar, não ficar naquela caixinha, né? Até uma dica que eu dou para quem está nos ouvindo, nos assistindo, cara, não fica na caixinha. Ah, você trabalha com fiscal, mas olha o todo, que isso te dá uma vantagem muito boa profissional para você ampliar a sua visão sistêmica, visão do todo. E nisso, eu sempre, assim, às vezes tinha ali retiro de imposto de renda R$15, que seja. Chegava no final do ano, 180. Não precisava restituir, fazer... Aí eu quero pegar esse dinheiro do governo de volta, cara, é justo. Né? E sempre trocava ideia de contabilidade. E nessa empresa que eu fui para a Patos trabalhar, eu não trabalhava com contabilidade, mas faz parte da minha formação e eu trocava muito ideia com ele. Ailton, isso aqui eu não concordo não, olha aqui. Essa empresa é a Planagre? Não, já essa empresa é uma empresa de Patos de Minas, ela até foi vendida, fez o M&A, a Nativa, né? Nativa Agronegócio. Eu falava, Ailton, mas aqui eu não concordo com essa visão do contador, não. Não, você está certo, isso aqui. E fomos trocando, e foi quando precisava trocar o contador, eu levei o problema para os sócios. Falei, beleza, você trouxe o problema, qual que é a solução? Falei, puxa, então deixa eu arrumar a solução. Levei o problema e a gente vai aprendendo. E eu falei, Ailton, temos um problema aqui. E aí nós fomos conversando e... Né, ano 2002. Ailton ainda não estava no agro. Não, foi a primeira experiência, né? A gente começou o escritório lá em 99, né? E aí era contador tradicional, né? Tinha mercearia, tinha açougue, tinha confecção, né? Fazia de tudo, né? E aí, né, com essa volta do César... Fazia o imposto de renda pro amigo. Fazia o imposto de renda desse jeito, né? E aí lá fazia o imposto de renda porque tinha que pegar os 180 de restituição, né? E aí em 2002 teve essa oportunidade, a gente vinha sempre trocando ideia, né? Assim, os dois estavam em Patos já, novamente, né? E aí o César me convidou para assumir a contabilidade da Nativa, né? Que era o primeiro cliente da Agrocontar. Então a responsabilidade, eu falo assim, eu comento muito assim, que o início da Agrocontar, às vezes não foi comigo mesmo, né? Foi com o César ter entrado numa revenda, né? E ter me levado para dentro dessa revenda depois. Né? E ali que começou, né, a história da Agrocontar em 2002. Né? Primeiro cliente número 1 foi a Nativa. Rapaz, e o César como administrador da empresa, né? E dava trabalho para nós. Porque ele falou, cara, o que é certo, né? E ele tinha aquela preocupação tem até hoje ainda a preocupação de organização, né? De estruturação, de padronização, né? Eu lembro que naquela época lá, a gente acaba até mencionar também, né, que a gente, nessa época de 2002, um pouquinho antes ali, a gente encontrou com o Carlos do CIAG também, né? Também. Lá no início, né? Nessa época, né, acaba que o Carlos, né, que é o diretor CEO do CIAGRE hoje, ele fazia a implantação do sistema, né, porque estava começando lá no início lá, né? E o César acompanhava, né, como administrador e eu como contador. Então nós três ali fizemos algumas implantações ali, né? Então um parceiro nosso também de longa data também. E o César, assim, com essa questão de organização, então até o histórico, né? O histórico tinha que ser do mesmo jeito, né? A gente fala muito que valor, né? Tem gente que usa VLR, né? VR. E tem gente que usa VR. Aí, né? O chato que, cara, é VLR. Tinha que ser daquele jeito. Ele mandava substituir documento, né? E assim, e isso trazia assim, uma organização muito grande, né? Ficava fácil, né? Se identificar. Isso. As pessoas que trabalhavam com ele, assim, pegou essa cultura, né? Essa cultura, né? E assim, e ela hoje ainda ela é impregnada em muitas empresas, assim, ainda, né? Que muita coisa, assim, pelas empresas que o César passou, tem isso, impregnado essa cultura de organização, né? De status. E para nós, assim, né, da área contábil, a gente fala, por exemplo, que quanto o cliente for mais organizado, mais estruturado, melhor é para nós. Né? Porque a gente é corresponsável do cliente também. Então, cabe que você tenha uma informação ali, você tem um administrativo legal ali, bem conduzido ali, isso vai refletir na contabilidade também, né? Então, eu acho que assim, essa parceria nossa, né, de 89 lá, acabou que em 2002 ela ficou mais aflorada, né? Porque a gente trabalhava diretamente, sabe? Bem ligado ali, né, César? E assim, o legal de tudo, a gente, por mais que eu fale que a gente é uma pessoa só, uma vida só, mas a gente tem no mundo de falar assim, minha vida pessoal e profissional, né? Mas por mais a gente é uma pessoa só. Mas a gente sabia muito bem separar a amizade que a gente construiu desde 89 do negócio pessoal na relação quando eu era funcionário, executivo de uma companhia,
e ele o contador. Então, cara, isso aqui eu não admiro, não aceito. E uma mudança de chave legal foi para ele porque essa empresa era lucro presumido e eu vi, cara, e ele tá... Ailton, é lucro real. Não, e para o contador tradicional, né, Ailton, a gente pensar, o cara não quer lucro real. Dá trabalho, mas em lucro real, 2002, em 2002, né? Então, assim, era um desafio. O Ailton encarou esse desafio muito. Ele, com a equipe que ele tinha na época, e construiu aqui essa Agrocontar que eu tenho bastante orgulho de ver e fica aqui emocionado que vocês construíram. Parabéns. Pelo que eu entendi, né, Elton, pela oportunidade que você trouxe para ele entrar dentro desse segmento, né? E um ponto que me chama muita atenção dessa história de vocês, o poder das relações, né? O quanto é importante a gente se conectar com pessoas boas e se conectar de maneira genuína, sem pensar que daqui a pouco isso vai te trazer algum benefício, porque naturalmente vai acontecer. Então, de uma amizade sincera do ano de 89, 90, se oportunizou aquilo que se tornou a maior empresa de contabilidade para o segmento de distribuição de insumos no Brasil. Então, esse é um ponto para mim que dessa breve introdução aqui de como vocês se conheceram fica muito forte, o quanto acreditar nas relações e o quanto estar próximo de pessoas prósperas e boas pode trazer para a gente no futuro coisas boas, tanto para a gente se beneficiar, quanto para a gente também beneficiar o outro, né? Então, é muito bonito essa construção, 12 anos depois do marco zero de um contato, a oportunidade de se criar, e aqui eu deixo só para grandes números da Agrocontar, para depois a gente voltar para a sequência dessa história, né? Hoje a Agrocontar ela tem 270 colaboradores, fechamos agora em 2023. O ano passado a gente gerenciou em torno de 18 bilhões de receita dos nossos clientes, são mais de 90 clientes espalhados em todo o Brasil, e o marco zero dessa história inteira foi o início de vocês lá na Nativa, que teve um desfecho, né, da gestão do Luciano, do Joãozinho, que foi a venda agora para a Agroamazônia, né? Bom, 3 anos depois, eu acredito que tenhamos um outro marco tão forte quanto, que foi o processo de cisão da Nativa. Você estava nesse momento ainda, César? Não, estava não. Em 2004, minha família é de Patos, tal, minha esposa tinha formado na Giovanni Dentista e voltou para Patos e nós programamos casar. Falei, cara, aí tá lá, ela arrumou um consultório e tal. Falei, cara, acho que tá desconectado, acho que não conecta eu ficar numa cidade e ela na outra. Pedi demissão e fui para Patos de Minas. E qual que era uma das redes de contato? Meu amigo que é Ailton. Ailton, cara, pedi para sair, não arrumei emprego e não sei o que eu vou fazer ainda não. Não, tem um cliente meu aqui e tal, que precisa uma ajuda. Fui lá, tentei ajudar, mas o cara não queria e tal. Não, beleza. E espalhei alguns currículos e nesse meio eu encontrei a Foco. Hoje essa empresa não existe mais em Patos de Minas. E deparei com a Foco, pelo qual falou de olhar ali, critério e tal. A Foco, lucro presumido, uma contabilidade não tão eficiente, que eu falo que a contabilidade ajuda na estratégia da companhia. Eu atendia mercado, margem, mas a contabilidade tirava dinheiro da companhia. E eu fui lá, Ailton, tem mais um case aqui para fazer. Vamos de novo. Vamos de novo. E aí a gente falei com o sócio, tal, mostrei em números, porque no final do dia um negócio tem pessoas, mas também tem números, né? E lucro é um papel social de uma empresa também, para ela poder pagar o imposto, pagar os funcionários. Falei, cara, tá tirando dinheiro no final do dia, ela não pode investir, ela não pode dar um aumento porque tá mal gerido tributariamente. A empresa é um bom negócio e é onde que eu sempre vi a contabilidade como uma estratégia de uma companhia. E a gente a gente está assim no século XXI, no ano 2024, muito contador, empresários, aquele lá, o guarda-livre só manda imposto e tal, o cara não tem uma contabilidade eficiente. Então a gente fez mais um case de sucesso com empresa
né? E a empresa prosperou tal, e depois ela fez uma cisão tal. E na cisão que eu falo da Nativa foi legal que eu falo assim, que a cisão é uma divisão, né, de sócios. Só antes assim, da gente falar da cisão, que eu acho que é um marco importante, eu queria relembrar alguns detalhes assim da nossa parceria lá na Nativa, né? Que acaba assim, a gente era novo também na época, né? Falando aí de um tempo bem atrás mesmo. Então assim, a formação profissional nossa também, eles ajudaram bastante a gente, né? A gente tem que dar, assim, já tivemos a sorte de trabalhar com contadores que disseminavam conhecimento, né? E aí a hora que a gente caiu para dentro da Nativa, e a gente, eram 4 sócios, né? Cada um com um perfil. Um nível diferente de exigência. E a gente fazia... Quem eram sócios? Era o Antônio Mazo, né? O Fernandinho da Marca, o Joãozinho de Biá, né? E o Luciano, né? E a gente tinha reuniões mensais de apresentação de resultado, né? Então, né, o César tinha a parte dele, o César conduzia a reunião, né? Tinha uma pauta ali, e dentro dessa pauta tinha a apresentação dos resultados contábeis mensais, né? Então, ali naquela época ali, a gente fazia... gerava o escanteio, batia o escanteio e ainda cabeceava ainda, né? Fazia praticamente tudo, né? E aí a gente ia para essas apresentações, né? E aí eu montava todo aqueles... estruturava tudo lá nas planilhas Excel lá, no resultado, margem de contribuição ali, as despesas, né? Comparativas, isso em tudo. Alinhava previamente com o César, né? E aí a gente ia para a reunião, né? Chegava no espaço lá. E era assim, e tem também essa questão do César também de organização, né? Tinha uma pauta... Cumpriu a pauta lá. Se começava a sair fora do assunto, o pessoal dizia, gente, sócio, vem cá, vem pra cá, depois se quiser discutir, a gente abre no final, mas aqui vamos seguir a pauta, né? E aí eu lembro, né, que na hora que eu ia apresentar os resultados, né, todo empolgado, né, para apresentar, né, montar um trabalho super legal lá, e eu começava a ler as informações lá, passar as informações. E aí um dos sócios, né, acelera, né? Queria resultado, né? Não tinha aquela paciência ali de acompanhar os números ali, né? Então, assim, meio que a gente ficava até desconcertado ali na hora ali, né? Mas a gente vai aprendendo com o cara, né? Aprende muito. Aí depois nas próximas reuniões, né, na hora de apresentar, assim, o resultado é tanto. O que vocês querem saber? A gente já fazia de trás para frente já, né? Não, então vamos voltar aqui. Aí já ficava mais produtivo. Então a gente vai aprender essas questões, né? Assim, questão de organização, né? De lidar com pessoas diferentes. Exatamente, né? Com um perfil diferente. Tem uns que, assim, o cara... Ele já tinha que explicar mais detalhadamente ali. Alguns ali já era mais, opa, não, Carol, nós temos que acelerar, vamos trocar ideia aqui. É mais uma troca de informações. E aquilo ali também até gerou também, né, o tipo de serviço que a Água Contábil presta hoje, né? Que a gente não faz contabilidade. A gente, né, acompanha a contabilidade, é responsável pela contabilidade do nosso cliente, faz todo o processamento da contabilidade ali, mas a gente utiliza das informações que são geradas ali para a tomada de decisão. Perfeito. Né, para discutir o negócio com o cliente. Né, para discutir estratégia, né, o número ali, a gente foi contratado para fazer, né, e o pessoal, os nossos clientes têm a segurança de que a gente faz aquilo da melhor forma possível dentro da economia tributária, dentro do que a legislação permite, não aquilo é nossa obrigação. Mas o algo a mais, né, o que levar, o que discutir para o cliente de mercado, né, de estratégia, né, as opções que tem, né, de investimento, não se eu posso ou não fazer um investimento aqui na empresa, isso não vai afetar o fluxo de caixa dela. Isso que é o diferencial e que a gente construiu isso junto, né, César? Assim, com a organização do César, né, com o sócio, né, que tinha uma visão bem definida ali, cada um tinha uma visão ali e assim, isso se completava muito bem. E a gente também, né, enquanto a Contar, né, com os treinamentos, os cursos que a gente fazia, conseguia levar também essa análise de indicadores também. E por a gente estar muito próximo ali do agro, né, assim, acompanhando o dia a dia do nosso cliente, a gente conseguia discutir na linguagem dele, né, César? Assim, mesmo a gente não tendo aquela origem do agro lá, mas a gente aprendeu ali que o que é importante a gente conhecer do negócio do nosso cliente, né, vivenciar o dia a dia dele para a gente levar a informação ali precisa para ele que seja útil, né, para tomar de decisão. E esse modelo de negócios, né, esse modelo de prestação de serviço, ele foi muito bem acertado, sim, porque ele perdura até hoje, né, Ailton? Ainda é a nossa base, é a base da nossa prestação de serviço, que é olhar para a contabilidade com a ótica do compliance tributário, né, fazer o certo, pagar o mínimo de imposto possível, mas também olhar com a ótica do aproveitamento das informações extraídas da contabilidade para interpretar o negócio. A contabilidade é a linguagem dos negócios, né? Tudo é universal, tudo se lê através das informações da contabilidade. E naquele momento, tanto quanto neste momento que nós vivemos, a informação é fundamental para gerenciar qualquer tipo de negócio. Ainda mais um negócio com uma distribuição de insumos que é muito complexa. É um segmento onde existe uma pressão muito grande da indústria,
né, que fornece a mercadoria, uma pressão muito grande por parte do produtor que compra a mercadoria, e o papel da distribuição é de levar junto com esses produtos tecnologia, disseminar conhecimento, enfim, fazer o campo girar da melhor maneira. O que a gente tem é um segmento que, volta e meia, a gente tem um cenário de margens apertadas, alguns ciclos bons, agora alguns ciclos não tão bons como esse último ciclo de 2023 e 2024 que tá se iniciando, né? Então, assim, um modelo extremamente bem acertado, que depois de mais de 20 anos é o cerne da prestação de serviços da Agrocontar. E eu me lembro, vou voltar ao assunto da cisão aqui, porque um tempo atrás, né, Ailton, a gente passou por um processo de cisão de um outro cliente nosso. E o Ailton falou, pô, eu faço cisão de empresa desde 2005, eu já participo desse processo, então esse processo aí eu domino, né? Também, porque é aquela que fez uma fusão antes dele entrar na Nativa, ele fez um trabalho também, relatar que legal, porque a Nativa abriu uma filial que tinha um sócio só daquela filial e esse sócio resolveu sair. E antes do Ailton assumir a Nativa, ele fez um trabalho também importante, que também ajudou para validar para a Nativa, porque assim, o contador falou, não, nós vamos terminar todo quanto receber, todos os quantos a pagar, tudo, nós vamos liquidar a empresa e fechar. Eu falei, não, mas eu acho que... Aí troquei ideia com ele. Aí o contador falou, você faz? Não faço, não tem jeito não, ela trabalha demais. Aí eu falei com o sócio da Nativa, falei, tem uma forma mais certa, o contador nosso não faz, mas eu tenho um parceiro que faz, só isso ele cobra por tanto. Então, assim, um pouco da trajetória do agro veio quando ele acreditou de falar que pelo conhecimento de fazer, vamos pegar assim, como se fosse uma fusão hoje, foi lá e fez a incorporação de um CNPJ, que a Nativa tinha um sócio só de uma unidade. Então, nesse momento você não era contador da empresa ainda. Não, foi 2001. 2001. 2001. 2001. Final acabou que, né, foi uma porta de entrada, né, César? Vai plantando a sementinha, né? Você me corrija, Ailton, mas eu acredito que ele nunca tinha feito ainda um processo de cisão, né? Uhum. Mas... Nem de incorporação e nem de incorporação, nem de cisão. Mas surgiu uma oportunidade, construiu uma oportunidade, estava preparado, acreditou e, de novo, abriu-se uma porta muito importante para a nossa história. Mas vou fazer um ponto que eu acho legal para construir quem está iniciando sua carreira. Muitas vezes, às vezes nem construiu a oportunidade. Cara, às vezes eu falo, eu vou pegar isso aqui, eu vou enfrentar. Porque a gente vê muitos profissionais com medo de enfrentar um desafio. Não conheço aqui não. Então, assim, às vezes talvez não vem como uma oportunidade, o cara vem, não, isso aqui vai dar pau. Ele geralmente vem mais com um desafio ou um problema do que uma oportunidade. Vem um desafio, falei, vou encarar o desafio. Aí, vamos topar, e topou o desafio e fizemos com excelência, né, Ailton? Na verdade, assim, a gente pode falar, né, a gente começou a fazer esse processo de cisão desde o início ali de 2005 ali, né? Uhum. Só se resolveram, né, como um acordo lá, dividir as regiões lá, né? E aí ia constituir 3 empresas, né? E aí a gente, com um processo desse, tem que ter todo um estudo, né, um planejamento, né? E os números têm que estar fidedignos. Você vai dividir ativo e passivo. É delicado você fazer isso, né? E acabou assim que, acho que foi... eu falo que eu escrevi um livro, né? Porque, em consonância com isso, eu estava terminando, né, a graduação em contabilidade. E aí eu utilizei, né, o caso da cisão como a minha monografia, né? Então foi construída durante todo o ano ali, né, lógico, né, respeitando a privacidade ali, o sigilo das informações ali, né? Mas eu tive um trabalho diferenciado, né, de acompanhamento da empresa ali, inicialmente já ir preparando, né, questão de ajuste de estoque ali entre as lojas, né, as operações, os créditos ali, né, a receber, a pagar, todas as informações, o colaborador já foi ajustando ali, fazendo as transferências, deixando tudo pronto ali desde o início do ano, né, para se incrementar em 30/6/2005, né. E a gente, engraçado que nós fizemos todo o processo, né, até do protocolo de intenções, né, eu e o César acompanhando de perto ali também, e ele gerou um livro, né. Eu tenho esse livro lá, fica na minha mesa. Exatamente, então assim, eu tenho um livro de todo o processo, que é consultado ainda, né, que uma empresa do poste, que é Nativa, já era muito grande na época, né, César, então tinha inúmeros detalhes ali que foram registrados, né, durante o processo ali, que a gente veio construindo ali, né, e catalogando ali, fazendo as descrições de tudo ali, e até hoje ainda a gente consulta ele para algumas operações ainda, né, relativos
a 2005, né? E a gente nós nunca tivemos um problema, né? Os sócios nunca tiveram nenhum detalhezinho assim, não, fui prejudicado, ou isso aqui não ficou muito claro, né? Foi assim, acho que nós fomos muito felizes assim, na condução desse processo. Por isso, assim, que eu falo, independente da amizade, vamos pensar assim, do business, eu sempre de recomendar, assim, ó, eu tenho muitos amigos, distribuidor, lá em Patrocínio, produtor rural e tal. Até no comentei assim, que eu estava atualmente como CEO da Cultura AgroMais, e a partir de 24 eu deixei, só no conselho. E assim, para indicar, cara, não é indicar por indicar. Então você tem que, assim, cara, porque assim, eu acho que quando você indica. Existe uma responsabilidade ali. Existe uma responsabilidade. Você tá balizando, né? Porque assim, não, então assim, para mim indicar, eu tenho que, assim, tá bem calçado. Então, assim, eu sempre atestei Agrocontar, atesto, porque esse negócio de cisão, porque quando você vai incorporar, vai comprar uma empresa, beleza, você está pagando e está. Agora, quando você está dividindo, passivo e ativo, muito mais sensível. Então, a Ailton fez com muito maestria com a equipe, por isso que está aqui hoje, consolidado, gerando aí quantos bis? Falou 16 bi? 18 bi. Então, assim, olha a responsabilidade. E eu falo assim, o contador tem uma responsabilidade junto à companhia do negócio, da estratégia, porque é delicado, né? Então, assim, é legal ver essas histórias e que você pegou no início resgatar um pouquinho para não perder, a gente falou assim, de fazer em vídeo lá e só, porque assim, o legal do vídeo, e você falou de livro, tem que escrever um livro também, porque às vezes o livro perpétuo e vídeo também, que a gente está nessa geração digital, porque se a gente pegar assim, eu vou pegar assim, o que o meu bisavô fez? Eu não sei. Não sei, não está escrito. Então aqui a gente está deixando uma história registrada, para a hora que eu for, minhas filhas for, a neta for, cara, vai estar lá em algum lugar, um doido vai achar, nossa, esse cara aqui vai... Então assim, a gente está deixando aí, perpetuando, gravado em vídeo, as nossas histórias, como vida, como pessoa, como empresa, como negócio, e as conexões que nós fizemos. Perfeito. Esse ano era 2005. 2005. Processo de decisão feito, muito bem feito, por sinal. Tem um detalhe aí, né, que nesse processo de decisão, aí o César voltou, né? Aí eu voltei, aí eu assumi a posição de acionista na Cultura Agronegócio, que foi uma empresa que se originou do processo. E eu falo muito assim, é uma divisão que multiplicou. Porque a gente aprende aí muitas vezes, não, tem que ser exponencial, multiplicar tal. Cara, assim, é legal de ver, por mais que cada sócio queria tocar o seu negócio, o seu jeito, é uma divisão que multiplicou empresas, multiplicou faturamento, multiplicou emprego, tal, renda. Então, assim, isso é muito legal de ver. Vamos só dar um corte aqui e falar por que multiplicou, né? Então, eram 4 sócios da Nativa, 4 unidades de negócio. 4 unidades de negócio. Aconteceu o processo de cisão. João e Luciano continuaram com a marca Nativa, com a estrutura Nativa. Antônio Mazo Júnior, a Cultura Agronegócio, abriu a Cultura Agronegócio em Patrocínio. Exatamente. O César foi como sócio, sócio. E o Fernando Araxá. Abriu a Araxá com a marca Agromercantil. Isso, abriu Engenharia Araxá, ele te deu Nativo e virou marca. E virou marca, isso, né? Até então, não multiplicou nada. Dividiu, continuou ali 4 unidades de negócio, né? E aí também fazer uma referência aí à marca, né, Ailton? A marca foi vendida o ano passado para a Nutri, né, dentro desse movimento de fusões e aquisições que a gente está vivendo no nosso segmento. Desde a fundação até a saída do Fernando e do Sérgio, foram clientes da Agrocontar, né, dessa origem, dessa história que nós estamos falando. Na sequência, a Nutri comprou a marca e continuou como clientes da Agrocontar. Então, isso se perpetuou. E eu acredito que talvez a melhor tradução aí da divisão que multiplicou é que essas empresas prosperaram e prosperaram muito. Sim, né? muito. Eu não tenho ideia, a gente precisa até fazer um levantamento ali de quantas filiais que todas essas empresas têm hoje, mas dentro do Triângulo, Alto Paranaíba... Quanto? Vai chegar uns 30. Uns 30. Então, uma divisão multiplicou gente, faturamento, 2005 isso, né? 2005. Muito bonita a história até 2005, mas a vida de vocês está muito calma. Onde você está vendo essa calmaria aí? Pai do céu. Vocês contaram só coisa boa. Os cabelos brancos. Vocês contaram só coisa boa. Ó, aqui, ó, o óculos aqui, ó, não tinha óculos lá atrás. 99, a gente só Aí tem, mas assim, ó, tem uma coisa assim, ó, o Ailton é meu padrinho de casamento.
viu? É isso também. Assim, pra selar a gratidão, a amizade, o que a gente construiu, cara, vem cá, vou casar, vem me apadrinhar aqui. Não, nossa história, tipo assim, extrapolou, né, a questão profissional mesmo, né, e se confunde com a pessoal, né, as famílias nossas bem unidas ali. A gente, como assim, agora eu tô em Goiânia, né, o César tá lá em Patrocínio. Acaba que a gente não se encontra muito, né, com muita frequência, mas quando se encontra é como se tivesse, assim, né? Quase que encontra todo dia. Né? Tava assim, isso, a gente fala assim que a gente tem amigos assim que você pode contar na mão, né? E eu acredito da minha parte, assim, o César é daqueles caras assim, que aonde que eu tiver e é o momento que eu precisar dele, ele vai estar ali. Eu tô tranquilo, que ele tem que se virar, ele tem que estar ali. Exatamente. E que você falou, só pegar um ponto, assim, a gente falando de negócio, você falou assim, e eu fiz uma mentoria e o cara fala, e tem alguns livros, muitas pessoas usam assim, que network vale mais que dinheiro. Porque se a gente fosse pensar lá na nossa amizade, na troca por causa de dinheiro, a gente talvez tinha se frustrado no primeiro momento. Eu acho que a gente nunca teve uma relação financeira. Nunca. Né? Fala assim, vamos fazer isso que é coisa do dinheiro. Não. Cara, foi pelo network, pelas mesas que a gente sentou, que foi um convidando o outro. A relação financeira não tinha só assim, às vezes perdia para ir, tinha que pagar a coxinha e a Coca-Cola. Mas nós vamos voltar nessa questão da grana, do dinheiro para a pessoa daqui a pouco, mas eu vou reforçar para vocês, a vida de vocês estava muito boa. Precisava sacudir, né? Precisava dar uma sacudida. Nós, quando tá bom, a gente tem que fazer um desafio, né, Vinícius? Nosso perfil é esse. Nós tem que ficar na zona de desconforto, Se tiver na paz, tá errado. Tá errado. A vida de vocês estava muito tranquila. Precisava de entrar alguém dentro dessa vida de vocês para dar uma mexida. Aí eu cheguei. Agora eu posso começar a me posicionar dentro desse papo, que eu cheguei nesse momento. Eu não sei se é coincidência. Não, mas deixa eu fazer assim. Agora eu tava tranquilo. Assim, vamos pegar, você contou da história que trabalhou lá tantos anos comigo e tal. E eu dei uma oportunidade da sua vida também, né, filho? Eu vou chegar. Vai botar o pré também um pouquinho antes ali. Cuidado, hein? Eu cheguei aqui agora. Então, 2005, cisão. O Ailton começou a prosperar, né, Ailton? Dentro do mercado da distribuição, o César se consolidou como sócio da cultura. E no momento de passar o bastão e dividir as responsabilidades dentro da área administrativa e financeira, o César abriu um processo seletivo dentro da cultura agronegócio para contratar na época, auxiliar de escritório. Né? Eu já conheci o César, né? A Giovanna, esposa do César. Eu sou irmão de leite dela, né? Então, conheci o César em 99, sem intimidade, você me deu uma carona. Quando você mas antes da carona, tinha um papo, assim, eu acho que legal, só contar, Vinícius, fazer um parênteses rapidinho. Sim, eu sempre fui muito tímido pela criação e tal. E o Vinícius chegou, então, não, é metido, não sei o quê. E ela conversa falando com o Vinícius, é porque eu sou tímido. A dona Silveira dura. Né? Então, você lembra dessa história antes um pouco, né? Lembro. Porque nós conversou, tal, cara, eu achava que você era mal metido. Falei, cara, porque eu sou tímido e tal. Na verdade, isso foi numa prosa que a gente teve lá na Foco. Eu estava na faculdade ainda. Eu fui lá para conhecer, para entender, né? E a gente bateu um papo muito bom. E dali para frente a gente sempre conversou muito sobre e-mail na época, né? Livros, enfim. E a gente manteve um contato, né? Até que em 2007 se abre um processo seletivo. E para contratar um auxiliar de escritório, o César levou mais ou menos aí uns 6 a 8 meses entre entrevista com psicólogo, aí você tá me depreciando, hein? Mas ele fez aquela dinâmica de grupo. Na entrevista ele deixou um jogo, tinha uma caneta jogada lá na sala, não, lá, no piso lá. O meu foi diferente. O que me levou, eu acredito, a ele me contratar foi que eu fui o último a ser entrevistado por ele. E a hora que eu levantei da minha cadeira, eu até me emociono, a hora que eu levantei da minha cadeira tinha um parafuso no chão. O que você faz com um parafuso no chão? Tem gente que chuta. Você pega e bota em cima da mesa, né? Eu peguei o parafuso, botei em cima da mesa, ele esticou a mão para mim e falou assim, parabéns. Eu falei, parabéns por quê, meu Deus? Não, passaram outros 4 aqui, ou ninguém viu esse parafuso, ou ninguém teve coragem de pegar esse parafuso e colocar aqui. Então eu vejo uma boa atitude, uma boa visão, uma boa percepção e uma boa atitude sua de colocar o parafuso e entender que esse movimento é algo normal, né? Depois eu entro aqui na história do Ailton, mas
naquele momento algo que me chamava muita atenção, César, era como você procurava desenvolver toda a empresa, desenvolver os seus colaboradores. Na percepção de vocês, ou naquilo que vocês construíram de empresa, de relacionamento e de treinar pessoas, de construir pessoas, que perfil vocês buscam na hora de contratar alguém? O que vocês esperam e o que vocês mais buscavam ou buscam para olhar para alguém e falar, venha trabalhar comigo? Cara, isso é um desafio, né, César? Porque questão de mão de obra, né? Mas assim, ó, o que eu busco, né, ainda hoje, gosto de gente e tal, gente com fome. Porque, Brilho no olho. Porque não adianta, às vezes tem a faca e o queijo para comer. O cara não tá com fome. Então usa alguns ditados, eu gosto de falar assim, não, tem a faca e o queijo na mão. Se o cara não tiver com fome, não vai resolver. Então é um cara que tem fome, que tem a ambição de transformar a própria vida, de transformar na sua vida. Ele honra o pai e mãe e ele transforma a vida de outras pessoas. E que ele não seja uma pessoa quadrada. Que eu falei falei um momento que assim, eu vou trabalhar no financeiro. Cara, mas você entende o que a sua empresa faz? Então eu comecei a perceber isso. Quando eu comecei a trabalhar, eu falei, cara, eu sou do financeiro, mas o que essa empresa faz? Como nós somos aqui líderes, e líder eu falo, não é o cara que tem cargo de liderança. Líder é o cara que influencia na vida de pessoas. E você vai influenciar na vida de 10, talvez você acham que os 10 quer, mas só 2 quer de fato. E desses 2, às vezes, um vai virar, né? Então eu vejo as pessoas com fome, com vontade de transformar, com vontade de honrar seu pai e mãe, daquilo que seu pai e mãe pode te dar, você fazer melhor. Isso é honrar pai e mãe. Não é sei lá e dar dinheiro pro seu pai, só é você falar, pai, obrigado, você me deu o dom da vida. Eu vou honrar o que você me deu para me fazer melhor do que você me deu. Acho que é isso, procurar pessoas com fome. Eu acho assim que a gente pode até voltar um pouquinho ali, né? Que a gente comentou aqui que quando a gente tentou trabalhar com o Walmart e com a Laerte, né? Uhum. Eles gostavam de treinar, né? De capacitar a gente, dava oportunidade ali, forçava a gente mesmo a evoluir, né? Profissionalmente, né? E acaba que isso marca a carreira da gente, porque acaba que a gente vai criando essa cultura também, né? Sim. Você contratou o Vinícius como auxiliar, né? Então, você ajudou a construir toda a carreira dele, pegou ele... Total. Ali, exatamente, né? E, assim, eu acho que isso é uma coisa que acaba que vem trazendo até hoje, né? A Agrocontar, acho que assumiu essa cultura, sabe? Porque, igual você falou assim, a primeira coisa que a pessoa tem que a gente olha hoje é brilho o olho da pessoa, né? Se a pessoa quer mesmo, né? E às vezes, assim, no nosso segmento de contabilidade, que é um segmento mais técnico, e ainda na Agrocontar, a gente precisa de profissionais diferentes do mercado, né? Porque, assim, cada empresa tem seu perfil, né? Tem sua história, mas, assim, se a gente for olhar os demais escritórios de contabilidade, né? São aqueles escritórios mais tradicionais, né? Que às vezes a pessoa entra ali e a carreira dela vai estabilizar ali, né? Ela vai trabalhar ali 15, 20 anos ali, né? Vai começar ali, só que tem aquela limitação financeira também, né? De crescimento também, porque é um escritório mais tradicional, né? E na Agrocontar a gente precisa de seja mais dinâmico, né? A gente fala aqui que a gente tem que evoluir todo dia, nem que seja um pouquinho. Então, assim, a gente fez, né, assim, no início, né? Eu optava por trabalhar com pessoas sem experiência também, né? E aí eu tinha tempo ali, né? Como a empresa estava pequena, e eu mesmo capacitava as pessoas. Aí a pessoa chegava sem vício, né? A gente meio que... Não é que a nossa forma é a forma ideal, a melhor forma. É o que funcionava pra gente. Então acaba que o profissional ali, ele seguia, né, a nossa metodologia de trabalho ali. E aí depois o próprio profissional nosso ali, ele conseguia capacitar os outros. As outras pessoas que estavam entrando na empresa, né? A gente sabe que a gente tem uma escassez muito grande de mão de obra no mercado, né? Tem uma escassez muito grande de mão de obra, que eu faço assim, qualificada, né? Que às vezes a gente vê esses índices aí de desemprego e tudo, mas falta um pouco de qualificação para o mercado. E a gente, por um período, né, de história aí, desses 24 anos da Agrocontar, a gente tentou trazer pessoas com experiência já para dentro, né? A gente fala assim que algumas, lógico, tiveram sucesso, né? Mas a grande maioria não dava certo. Pela cultura, né, da empresa, né, da gente fazer o negócio certo ali, exigir mais, uma contabilidade mais gerencial, né, a responsabilidade é maior, então a cobrança também é maior também, a gente viu que não estava dando certo. E aí, né, a gente, Agrocontar por cultura, né, e eu também tenho isso muito forte em mim, que as pessoas me deram a oportunidade de aprender, a gente acaba querendo, a gente adota os meninos também, né, os 270 filhos que a gente tem aqui, né, Vinícius?
E aí a gente criou um programa de capacitação. Acho assim que é um orgulho para mim, sabe? Eu fico até emocionado quando eu falo disso. É retribuindo, né? O que a gente conquistou até hoje, né? Então a gente tem um programa de capacitação aqui com profissionais, né, do ensino, assim, pessoas capacitadas como professores, com conhecimento técnico também. E até, né, a gente atrasou um pouquinho aqui para começar, porque a gente está começando mais uma turma hoje, né, de capacitação aqui dentro da empresa, né. Eu fui lá dar as boas-vindas, né, e falar da importância disso, né, que a empresa, hoje a gente oferece, a gente tira 10% do tempo do nosso colaborador aqui, que ele poderia estar produzindo e está capacitando ele, né, das pessoas. E o foco daquela pessoa ali naquele momento ali é se capacitar. Cara, esquece o serviço, né, esquece o cliente e esquece suas demandas. Aproveita esse tempo aqui, foca, porque ele vai te gerar uma produtividade muito maior e uma segurança muito melhor, né? Então, assim, a gente tem muito aqui dentro, né, Vinícius, assim, essa questão da capacitação, né? A gente investe muito nisso. Porta de entrada hoje da Agrocontar, 98% dos profissionais é pessoas sem experiência. A única coisa que a gente exige é que tenha feito a faculdade ou que esteja cursando, né? E aí a gente vai fazer uma imersão dessa pessoa, a gente contrata, né, contratação normal, CLT, tudo, e essa pessoa fica no mínimo ali 45 dias Treinando. sem contato com o cliente ali, sem contato Com só processo, exatamente, só com o processo, preparando aquela pessoa para ela já dar o fruto para nós. E isso, cara, é uma questão social também que a gente está atendendo também, né? Que a maioria dos profissionais hoje que saem da faculdade, às vezes eles não tiveram a oportunidade de fazer um estágio, né, efetivo, né, dentro da área ali, e acaba que a gente está dando esse plus para essa pessoa ali. É lógico que a empresa ganha com isso, mas a pessoa também ganha. Todo mundo ganha. A sociedade ganha. Exatamente, né? E a gente tem muito aqui também, César, assim, você acompanha a nossa história, né, Vinícius? Quando a gente fala da cultura da agrocontar, o que é? Fica meio mesclado, né? Cultura, agronegócio, né? Contar. Cultura agronacional. Mas a nossa cultura aqui é de fazer com que as pessoas evoluam tanto profissionalmente, mas também como pessoas também, na vida pessoal. A gente quer um profissional equilibrado, né? Que ele, na hora que ele esteja no horário de trabalho ali, que ele esteja focado na empresa. Mas na hora que ele... cara, foca na sua vida pessoal. Cuida da sua família, né? Crie histórias, né? Crie memórias ali com as pessoas ali, porque esse é um profissional que a Agrocontar procura hoje. É um profissional que seja focado naquilo que ele está fazendo, que ele tenha brilho no olho, que ele esteja com fome, né? Mas também que tenha um equilíbrio na vida pessoal também. A gente foca muito nisso, sabe? Tanto de evento que a gente tem durante o ano, né, Vinícius? O investimento nosso em RH é muito grande, pensando nisso, sabe? No bem-estar do nosso A base do nosso trabalho exatamente. gente. E assim, ó, pensando, né, de treinar, acho legal assim, quando lá na carreira nosso office boy, o Vinícius com o Aito com a Laerte, eu com o Volmar, e ele assim, naquela lá em 90, 89, não tinha essa cultura de treinar, de consultoria, né? Não tinha isso tanto no Brasil, às vezes tinha em São Paulo e tal, e não chegava, porque não tinha internet, nem nada. E assim, o Volmar fazia muito treinamento. Eu lembro que eu estudava à noite, chegou uma época de férias, e ele falou: César, treina, que eu vou comprar um computador, era muito caro o computador, eu vou comprar um computador com a Light, vou passar de 286, 486, não sei lá. Eu vou comprar um computador e eu posso, talvez meio período você ficar de office boy, meio período de digitador, treino da datilografia. E aí eu falei a importância do treinamento para essa geração aí que às vezes não quer treinar, não quer estudar, que achou que fez a graduação e resolveu. Aí minha mãe ligou preocupada, né? Ligou do telefone fixo. Volmar, cadê o César? Não, ele tá treinando datilografia aqui e tal. Não, então pode deixar ele aí. Momentaneamente fiquei prostituto. E depois a ficha caiu, eu falei, então assim, se lá atrás eu não tivesse aceitado esse treinamento, num simples treinamento de ficar treinando a datilografia, talvez nós não estaríamos aqui. Sim. Ou talvez vocês podiam estar com a história da Agrocontar, talvez eu não estaria construindo essa história, porque eu aceitei um treinamento. E muitas vezes, né, as pessoas não querem treinar, acham que fez uma graduação, resolveu e pronto, não quer treinar, não quer ter um livro. Então, assim, o treinamento é fundamental, mas tem que ter fome. Ou seja, você ter a base é a fome, é o brilho no olho, passou para dentro aí, investir em treinamento, capacitação, dedicar tempo. E o legal, qual eu também falou, eu também assim, pegar um pouco, você sabia o que você queria, você tinha fome, a gente treinou ali, então eu também gosto muito de acreditar nas pessoas. E eu tive um líder que falou assim, não, ele usava assim, não, esse cara aqui tem pedigree, esse cara é cruzeiro, esse cara é vida dólar. Cara, e dá pra... Todo mundo tem como ter algo na vida. O sol nasceu para todos, sim, mas o cara não tem fome, legal.
Acaba assim, um detalhe assim, que a gente acaba que sacrificou um pouquinho da nossa infância, né? Que a gente era 14 anos. Mas né? valeu a pena. Né? É isso que a gente fala, né? Assim, não desmerecendo, a gente tem muitas amizades, né? Assim, da nossa época de jovem lá, de infância lá, mas que não fala oportunidade. Não tiveram a mesma trajetória que a gente, né? Porque a gente, assim, nós sacrificamos. É que negócio, cara, não há ganho sem dor. Não existe milagre. Tanto é, né, que a gente fala muito pro pessoal aqui da empresa aqui, porque às vezes as pessoas são muito imediatistas, né? Querem as coisas muito rápido. E aqui, cara, assim, a gente fala assim, cara, constrói a sua carreira, aproveita, sabe, assim, fortaleça mais seu conhecimento ali, seja um profissional mais qualificado ali, seja um profissional diferenciado. Aqui você tem a oportunidade de crescer. Porque ao contrário, é um ser vivo, cara. Aqui a gente até brinca, né? Quando a pessoa sai de férias aqui, né, Vinícius? Ela tem que pegar e arrumar os negocinhos dela tudo num canto ali, deixar guardado em uma caixa ali, porque a hora que ela chegar pode não estar lá mais. Já mudou de lugar, quando o negócio tá bom, a gente tem que arrumar uma confusão para a gente não ficar na zona de conforto, né? Então, assim, a gente fala que as pessoas, às vezes, elas também são muito imediatistas, né? Tem pessoas que a gente sabe, assim, que tem uma trajetória legal, sabe, bem bacana, que vai vencer na vida, que vai conquistar os objetivos. Mas aí, às vezes, ela se vislumbra com uma proposta mirabolante. Né? Às vezes, a gente vê que tem umas coisas assim que não tem pé, nem, assim, não tem sustentação. E você não constrói história, que aí você não constrói laços. Porque, ó, se você tivesse ficado lá na cultura 1 ano, 2 anos, talvez também a gente não estaria aqui batendo esse papo, porque ele acreditou nele, não na empresa. Ele acreditou que ele tinha um potencial, que ele podia construir uma carreira, uma história, né? No mesmo caso meu, seu... Vocês já direcionaram para o ponto que eu queria chegar, né? A gente contrata, logicamente, competências técnicas são importantes, mas se não tiver o brilho no olho, não é um bom sinal, não vai. O Ailton vem com essa questão do treinamento, né? O quão importante para esse profissional se capacitar. Só que ontem, né, no jantar, o César, a gente falava sobre o processo, né? Pouca gente quer passar pelo processo. E esse processo, em muitos casos, ele é demorado, né? Então, são anos e anos até se chegar num ponto e falar, opa, agora eu vejo uma luz diferente. Eu acredito que dentro do meu processo, do início do meu processo com você, eu tenha investido, né, em torno de 1 ano e meio, 2 anos, para falar, olha, eu já consigo fazer alguma coisa sozinho aqui, né? E foram 2 anos assim que eu não sei o que eu fiz na minha vida, a não ser me dedicar àquilo que eu estava tendo a oportunidade de explorar, que era um cenário totalmente novo, né, de mercado, de pessoas, de uma nova cidade, né? De lá para cá os tempos mudaram, mas essa dinâmica não mudou, né? E aí a gente chega no dilema de gerações que a gente enfrenta muito hoje, e a gente falava isso ontem, né, sobre a questão do processo, de não ter paciência para esperar o tempo de colher. Como o mundo está muito dinâmico, vamos pegar, talvez na nossa época a gente não tinha internet, não tinha Google, não tinha YouTube. Então, assim, o caminho era mais longo, as coisas eram mais difíceis, você ter acesso até um livro. Vamos pegar assim, nossa, vou comprar um livro. Não tinha livraria na nossa cidade, não tinha internet. Então, acessar livro, você ia numa biblioteca, mas acessa livro lá, sei lá, Meu Pé de Laranja Lima, eram uns livros mais literários. Você não tinha uma biografia, você não tinha, sei lá, um livro de mindset, você não tinha muito acesso a isso. Hoje tem muito acesso. Então, assim, hoje, pensando hoje, dá para acelerar no tempo. Para ele falar que é 1 ano, 2 anos, se o cara tiver fome, eu falo, cara, em 1 ano esse cara, se tiver fome, ele faz muita coisa. Porque tem informação demais. Mas tem que ter fome, tem que ter brilho. Porque ele tem YouTube, ele tem livro, ele tem gente para coisar, ele tem Instagram, ele tem muito lugar para ele poder sugar rápido. Então, sim, eu acho que de 1 ano a 2 anos, o cara consegue se transformar. Tem que ter paciência. Eu deixo a pergunta aqui, depois se fizer algum recorte e tal, eu fico a pergunta, depois me chama. Você prefere R$200 agora, hoje, ou 300 daqui 1 mês? É escolha. A sequência disso, né, dentro da construção do profissional, e aí eu vou trazer um pouco para a minha história com a história do César dentro da cultura. Houve um período aí de aprendizado, de dedicação por parte do César para me colocar no eixo. Havia muita vontade da minha parte em construir uma história. Eu não sabia que história que seria essa ainda,
Na verdade, eu sabia, eu queria ser sócio da cultura. Em algum momento, eu falei, daqui a pouco esse negócio vem para mim aqui. Né? Então, eu tinha uma motivação para construir isso. Mas falando do processo em si, como vocês já comentaram, é um processo que em muitos momentos ele é doloroso. Né? Ele é solitário, às vezes ele é doloroso. Ele faz com que a gente pare e se questione: vale a pena ou não vale a pena? E dentro desse contexto, um dos fatores, um dos elementos que eu julgo que é muito importante é a comunicação. E o ponto que eu quero chegar na comunicação é algo que um de vocês dois falou assim: olha, não pode bater o pé que já supita, que já não aguenta, né? O César parece uma pessoa muito doce aqui contando essas histórias, mas no dia a dia a conversa é muito mais embaixo, né? Mas mesmo assim, cara, eu acho assim que a gente tem que ser justo, né? Aqui eu falo muito sério assim que a gente tem que deixar as coisas em cima da mesa. Cara, a gente não tem tempo mais para picuinha, né, para disse e não me diz, né, Vinícius, assim, a pessoa que se sentiu ofendida aí fica no canto lá esperando que alguém vai lá e passa a mão na cabeça. Você falou, as pessoas aqui estão aceleradas durante o dia aqui, meu amigo. Às vezes a gente não consegue perceber isso mais, né? Então, assim, as pessoas têm que ouvirem, a gente tem que continuar colocando para elas, né, o que realmente né, dando feedback é muito importante. E conscientizando, sabe? Assim, que é o trabalho de conscientização. Assim, cara, aqui ó, não é nada pessoal. Não é vaidade, não é nada disso. A gente está tentando trazer aqui, né, com fatos, né, com coisas concretas ali, com coisas ali que a gente, que o feedback ele não ele é só oficializado numa determinada data, mas ele vem sendo construído, né, e preparado naquele intervalo ali entre um feedback e o outro, né, toda uma história ali, né. E aí quando você for falar para a pessoa lá dar um feedback para ela, quando tem que elogiar, né, e justificar o porquê dos elogios. E quando tem que criticar, com pontos de melhoria, tem que também levar informação também, né? Assim, e os fatos ali, para que a pessoa entenda aquilo ali mesmo, da forma como tem que entender. Né? Porque você também tem muito disso, de quem vai dar o feedback também, né, Vinícius? A pessoa tem que ter um tato ali para ter esse jogo de cintura. Né? Antigamente era mais bruto, né? Não precisava ter tanto esse tato. Mas hoje, assim, as pessoas... elas precisam, necessitam, né, de uma preparação ali para dar um feedback ali, para que ele seja assertivo, né? E só que não pode deixar de colocar as coisas que tem que colocar. Né? Elogiar aquilo que tem que ser elogiado, mas colocar aqueles pontos de melhoria para as pessoas poderem saber até para onde que elas estão caminhando, tem que caminhar. Porque às vezes também, muitas das vezes, as pessoas não têm essa noção de que está fazendo a coisa errada ou em desacordo, que precisa dessa melhoria. Então tem que ser claro e transparente. Eu acho que a transparência hoje ela tem que ser a base para que a pessoa fique esclarecida, entenda que às vezes a pessoa não é por mal, é de origem, né? Formação. De formação. Então, e aí pegando, aí como empresários, como negócio, a gente tem que tomar o cuidado porque, nossa, é o assédio moral. Então tem que sim, então... Além você tem que tomar todo o tato, como você vai dar um feedback, como você vai... Eu, por exemplo, aprendi, quando eu vou dar o feedback, eu sento do lado. Não sento mais, frente, não sento na frente mais, porque isso aqui cria uma barreira. Sim. Então já chego a esperar a pessoa sentar e sento do lado da pessoa, para criar aquele, né, ali, a conexão. Não, você às vezes faz de camada, né, elogia, dá uma apertada no meio ali, sanduíche que você faz. Aprendi na PNP, positivo, negativo, positivo. Falar positivo, um negativo e um positivo, né? Então, acho que a gente tem que ir nos moldando de acordo... Eu não peguei essa fase... Essa geração não. Eu não peguei essa fase do César sentado do lado para dar o feedback. Mas eu peguei a fase que o César dava o feedback PPP, paulada e paulada. Porque isso, assim, mas é isso, a gente ganha com a experiência também, né, César? É isso que eu ia comentar, sabe, assim, que para nós hoje está muito nítido na nossa cabeça, né? Como fazer as coisas, como proceder, né? Só porque naquela época, a informação que a gente tinha, né, e, assim, o meio, acaba que o meio ali, ele a formação, influencia. Da minha mãe, eu falo, da formação, a formação do Volmar. Volmar fala assim, se a gente falar assim, eu sou muito grato a ele, mas assim, era um carrasco. Era. O bichão também, ele pediu para me comprar eletrodo em pó, daí que eu cheguei, eu fui para casa chorando. Aí vem o pai, no caso a mãe, não vou trabalhar mais. Você vai, você precisa, você quer crescer, você vai. Fui.
Passou 2, aí eu falo assim, entre 2 noites de sono e algumas mijadas passa. E a gente vai maturando. Assim, hoje eu deparei com um problema esses dias, uma coisa que eu ouvi, eu fiquei prostituto. E a gente vai moldando. Demorou 2 horas para mim poder ressignificar. 2 horas, Vinícius. Se fosse antes, era 2 noites. Então, ou seja, é isso que eu falo para a sua audiência, que a gente aprende a ressignificar rápido. Porque vai acontecer. Você quer, às vezes a pessoa quer o seu crescimento e você ficou ali meio mimimi. Mas, cara, converte isso em energia e ressignifica. Perfeito. Aí, igual a gente está comentando aqui, né? A questão de responsabilidade, não, a gente tem que ter essa responsabilidade, porque a gente teve a sorte, né? Eu falo que essa foi sorte mesmo, né? De entrar lá trabalhando com a Laerte, com o Valmar, que foi a nossa base. Então, os caras eram ponta firme, sabe? Então, os caras fizeram muita diferença na nossa vida, né? A gente tem que agradecer isso a eles todo dia, né? E aí também a gente teve também, né, a sorte de ter pais rígidos, né? Justos, eu não falar rígidos, vamos colocar justos, né? Que quer o seu melhor. Que tanto a relação que eu tenho, né, com meus pais, que você tem com a sua mãe hoje, é de a gente inverter o papel, né? A gente que protege eles hoje, né? Então, assim, isso é o que toda a família quer, né? Então, assim, como a gente teve pai, sua mãe, que é o que eles querem. Como a gente teve uma base boa na família, né? E teve um início de carreira com pessoas boas, né, que incentivaram nós a evoluir. A gente tem que fazer isso. Por isso que a gente, quando dá um feedback, ou quando pega uma pessoa que está meio que desvirtuando aí, você chama assim, cara, vem cá, vamos... Eu quero ser o melhor. Né? Eu estou no papel aqui também da pessoa, né, do colaborador de vocês que passou por esse processo junto com vocês. Né? Brincando aqui sobre a maneira do César fazer gestão, de treinar, preparar, não tem dúvida nenhuma que foi os 9 anos que eu passei ao seu lado, foi os piores anos da minha vida. Não tem dúvida nenhuma. Mas foram os anos em que eu me preparei para a vida e foram os anos que eu me evoluí. Estive aberto a passar por todo aquele processo ou por toda aquela formação. De fato, não é fácil ressignificar por si só, mas quando você tem tanta coisa para fazer, não dá nem muito tempo de você ficar remoendo, né? E algo que me chamava muita atenção pelo seu estilo de liderança e também pela dinâmica da distribuição de insumos é que a frequência era muito alta, né? Então você rodava lá em cima o tempo inteiro. Isso exige muito, né? Do ponto de vista do que isso entrega para o negócio, foi o que a gente viu. Uma empresa que cresceu, prosperou. Referência, né? Enquanto a gente saiu lá de 2007 na minha entrada da cultura, foi quando eu também conheci o Ailton, né? A minha primeira semana dentro da cultura foi dentro da Agrocontar, justamente para entender os processos que eu ia encontrar estando no financeiro da cultura. Nesse momento eu conheci o Ailton, né? E ao longo dos 9 anos seguintes, o Ailton, enquanto a Agrocontar era o prestador de serviços contábeis para a cultura. Ela não é, Vinícius. Naquele momento. E eu acabei construindo também uma relação com o Ailton, por mais que a gente não tivesse contato, mas sempre a gente encontrava, tinha reuniões, enfim. Acabei conhecendo o Ailton nesse momento também. No momento que a Agrocontar já estava expandida, né? Já estava no Brasil como um todo, e não tinha ainda a unidade de Goiânia, que é de onde nós estamos gravando esse episódio aqui. Naquele momento era só em Patos de Minas. A coisa ficou grande, né, Ailton? Sim. E a logística virou um problema. Foi quando decidiu-se vir para Goiânia. E aí é um outro salto, ou um outro pulo no desconhecido, porque o Capiá lá de Patos de Minas, lá do Tamboril, resolveu vir para a capital. Como é que foi esse processo de adaptação, Ailton? Assim, só vamos voltar um pouquinho, porque nessa época você já estava com a gente já, né? Eu não tomei o Vinícius do César. Não, te falo agora. Não, eu não estava com você ainda. Não tava. Não, foi depois. Foi depois. Vou chegar lá ainda. Então, assim, como você falou, assim, a gente, a contar, né, começou em 2000, aí a gente teve a oportunidade de ter a primeira revenda em 2002,
A gente foi crescendo, né, dentro das revendas ali. E aí, final de 2005, ali, início de 2006, ali, 40% da nossa carteira já era de empresas do agronegócio, né? E aí a gente já enxergou, né, que a gente tinha um potencial de crescimento nesse pessoal e que esse pessoal precisava de um serviço diferenciado. Porque a origem, a maioria dos empresários, né, do setor do agro, aí, da distribuidora de insumos, eles vêm da área comercial, grande maioria deles, né, César? Uhum. E aí a gente fala, brincar assim, que eles conheciam muito pouco de administração e muito menos ainda de contabilidade. Então, a gente acabou que a gente conseguiu, assim, não, vamos fazer uma coisa diferenciada para esse pessoal e fazer um serviço gerencial para eles, né? E aí a gente abriu mão de toda a carteira nossa, dos clientes diversos lá. O meu irmão trabalhava comigo, o Edson, né? Aí ele ficou com essa carteira, né? Ele continuou com essa carteira hoje, da Contar Brasil, né? E eu fiquei só com as empresas do agro, né? E aí, por exemplo, naquela época eu lembro, a gente era 6 pessoas, né? Em 2006. E é o que a gente focou mesmo no agro, mesmo que começou aí, que o negócio começou a dar pulo de crescimento, né? 10, 12, 15, 20, 30. E aí a gente, em 2012, ali, 2011, a gente já procurou uma consultoria para expansão, né? Porque a gente viu que estava lá em Patos, lá, a empresa já estava ficando grande lá, a mão de obra era mais escasso, essa questão de ética é muito presente no nosso dia a dia. Então, assim, a gente chegou aqui naquele momento ali, ou eu tinha que começar a captar, né, colaboradores de outros escritórios de contabilidade, e isso, para mim, na minha cabeça, não tinha essa opção, né, porque o pessoal, a gente era muito unida, minha classe contábil lá também é muito unida, né. Então, assim, cara, ó, essa questão de crescimento, eu vou começar a construir alguma coisa para continuar crescendo. E aí, né, dentro dessa consultoria, né, de expansão, a gente identificou que precisaria sair de Patos, né? Precisaria ampliar, né? Não é sair, que a gente continua lá hoje, lá onde que a gente tem uma base muito forte lá ainda. E a gente começou a pesquisar, né? Para onde, né? Para onde? E aí optou-se por Goiânia, né? Porque acaba que é a capital do considera a capital do agronegócio, né? E como a gente estava atendendo, logística, atendendo o Brasil inteiro, né? Acaba que você tem que ter um acesso mais fácil, né? E a questão, por estar num grande centro ali, a mão de obra também, né? Você tem mais mão de obra. E a gente começou a fazer esse trabalho para verter. O pessoal quase queria me matar, né? Lá de Passo, lá do escritório lá, falaram, mas você vai para Goiânia e vai fechar aqui. Não, gente, eu estou expandindo. Vocês estão com uma base muito boa aqui, continua, vamos firme aqui, né? Os meus familiares, mas você está com a vida tranquila aqui, tá? Não, cara, mas quando o negócio tá bom... Arruma um problema. Arruma um problema. Então, melhor arrumar um problema do que alguém arrumar um problema para você. Exatamente. Né? Eu, assim, até pelo meu perfil também, e querendo também mostrar para as pessoas também que a gente não pode ficar na zona de conforto, assim, então, eu podia muito bem mandar uma equipe para cá, construir, mas não, cara, eu vou. Eu conversei com a família, vamos embora, né? E a gente veio para cá no final de 2014. Começando do zero aqui. Trouxe 2 pessoas comigo, né, que era o Douglas e o Ricardo, para iniciar o projeto aqui. E a Andressa já trabalhava na Agrocontar naquela época também, já começou também comigo lá, né? E a gente começou essa estrutura em 2015, início de 2015. Já fez 9 anos que eu estou aqui em Goiânia já. E aí, ao longo do tempo, né, a gente chegou onde está hoje, né? A gente hoje, né, tem uma equipe muito forte lá em Minas, lá tem aproximadamente 70 colaboradores lá em Minas, né, com a base, onde o Fernando fica lá. E aqui a gente está com 200 pessoas. Né? Então, de 2015 até agora, a gente gerou mais 200 profissionais aqui em Goiânia. Você chegou em 2000 e eu cheguei em 2016. Né? Em 2016, eu saí da cultura. Né? A gente não tomou. Não tomei, claro. Eu queria ir para os Estados Unidos estudar. E eu falei, vai lá pegar seu visto primeiro. Porque você vai chegar lá sem nada, vai levar pau. Não é, eu acho que é antiético. Foi lá e levou um pau, né? um pau que me reencaminhou. Às vezes foi na verdade, um redirecionamento. Na verdade, no processo da minha saída da cultura, né? Que durou mais ou menos, sei lá, um ano, né, César? Que a gente... A gente chegou num ponto de relacionamento, depois de 9 anos, praticamente como um casamento, né? Todo dia você vê, todo dia você tem que resolver os problemas, então isso vai desgastando, né? E o César sempre me estimulou muito a questionar, discutir, né? E em determinado momento eu passei a questioná-lo e discutir com ele, né? Então eu precisava abrir um novo espaço para que eu também pudesse... ver outras coisas, ver outras oportunidades,
evoluir, né? E nesse momento a gente fez um processo de transição bom, 3, 4 meses, tudo muito tranquilo. Para onde você vai, não sei ainda. Ele falou, cara, você quer que eu te indique algum lugar? Eu falei, cara, me indica alguma indústria, distribuição. Aí tinha contato com o Ailton. Você ligou pro Ailton, né? Não, na verdade o Ailton me ligou. Porque nós estávamos assim, iniciando um projeto de consultoria, você lembra? Porque o Ailton falou, César, consultor. me ajuda aqui na parte administrativa. Eu não dou conta, lá atrás. Aí quando saiu, eu falei, César, o Vinícius procura... Cara, contrato, porque nós temos um colega de trabalho que resolveu mudar e fechou com o Ailton e não foi que foi o João Paulo, nosso amigo João Paulo Botinha. João Paulo Botinha. E eu estava procurando uma consultoria, né, para me ajudar lá. Eu falei, César, a referência minha era o César me ajuda. Eu falei, não dou conta. Não dou conta. Aí eu falei, não, tem o Vinícius. Eu falei, então você baixa ruim contratar? contratar? Não. Eu falei, eu não trabalho aqui mais não, cara. Bom, aí começou a nossa história. Cheguei na Agrocontar, ano 2017. Metendo o pé em tudo. Estamos caminhando para cá e aí esse é o ponto. Eu vim para a contabilidade com a frequência da distribuição. E assim, né, que ele veio do César, né? Aí chegou lá para nós, dava assim, Vinícius, vamos fazer aqui. Não sei se assim, cara, vamos trocar de carro, alguma coisa assim. Eu falei, não, eu tô fazendo um planejamento aqui, não sei, mas como é que é esse planejamento? Não, vou demorar uns 24. Eu falei assim, não, cara, para com isso, acelera o processo. São duas... o César, por um lado, te eleva para a frequência do dia a dia, de trabalho e de vida. Por outro lado, ele é muito metódico e planejador. Né? Uma característica muito forte das suas gestões é que tudo é em cima. Né? Planejar, estruturado. E é um assim, negócio. Um negócio. Né? Então, assim, me recordo muito bem que a nossa gestão na cultura é uma gestão sempre muito elogiada, sempre muito dura, mas porque a gente estava lidando com um patrimônio muito grande, com uma responsabilidade muito grande. O Ailton já tem um perfil diferente em algumas situações, que ele é muito mais dinâmico. Eu arrisco um pouco mais. E acelerado para tomar decisões dentro do negócio. Pela característica que eu acho que mais de empreendedor e menos de gestor, né? Mas tem por trás toda uma base de contabilidade que não deixa as coisas saírem, né? Então, nesse momento, ele me trouxe para o centro, um pouquinho mais para baixo da frequência do dia a dia, e ele me levou para a frequência da tomada de decisões um pouco mais rápida, né? Então, isso para mim foi um ganho muito grande, que eu consegui me assentar ao longo dos anos aí numa tranquilidade maior, porque foi pesado os primeiros anos, né? Eu também, eu falei que a vida de vocês estava muito boa antes de chegar, e a gente vem encaminhando de lá para cá. Eu vim para fazer a parte administrativa pelo know-how, pela criação, através do SESI e da cultura. Fiquei um ano na área administrativa. O Ailton fazia a parte comercial e aí ele me passou esse bastão. A área administrativa estava já bem organizada. Me passou o bastão de uma coisa que eu nunca imaginei que fosse fazer, que era comercial, né? Era relacionamento. E o poder do pedido, o poder da palavra é tão forte que quando eu, no final ali dos 9 anos de cultura, já cansado de escritório, né? Você chega, parede... chega cedo, sai tarde. Eu pensava o seguinte: eu queria tanto um trabalho onde eu pudesse conhecer o Brasil inteiro, né, e poder viajar, mas não é muito comum dentro da formação, não é muito comum dentro da formação ter uma atividade que eu possa fazer isso, e pela história que eu já havia construído. Então eu estava em patrocínio, saí, vim para Goiânia, parte administrativa, de repente me cai essa oportunidade, que era de romper Brasil afora, fazendo alguma coisa que eu ainda não conhecia. Por sorte, por bênção, consegui me encaixar bem dentro disso, e em algum momento, em algum aeroporto, à noite, numa sexta-feira, depois de 2 semanas fora de casa, eu acho que eu me peguei pensando assim... putz, eu tô ficando cansado disso, né? Por que isso veio para mim? Aí eu fui lembrar, eu pedi isso, né? Então,
o trabalho da Agrocontar hoje me oportuniza estar no Brasil inteiro, conhecendo gente, diferentes realidades, e depois de um determinado período, família se adapta a isso, eu me adaptei, e hoje para mim é uma missão, um prazer muito grande de estar fazendo isso. Chegamos a 2023, 2024, e aí talvez quem esteja passando por uma mudança muito maior agora, né, Ailton, é o nosso amigo César, depois de tantos anos como diretor, CEO da cultura, tendo passado inclusive um processo de investimento também, conduzido a operação até agora, está migrando para o conselho e deixando a operação. Não, assim, ó, é legal que a gente está contando aqui, né, de tudo o que a Agrocontar faz, a história também de cada um. E tudo igual, você falou assim, não, de tomar decisão, e tudo é uma construção. Você vai, nossa, isso aqui eu tenho que me transformar. Porque o legal de você ver das pessoas, assim, tem gente assim, que não consegue se transformar, se mudar. Então, ou seja, eu fui observando, não, isso aqui eu sou lento, preciso melhorar. Aí eu comecei a aprender. O que fez essa decisão? Cara, fui para mentoria, fui para assistir palestra, ler livro. E eu falei, cara, eu preciso tomar uma decisão. E ela não pode ser demorada. E tomei a decisão. Em abril eu comuniquei para os meus sócios, o Antônio, o Carlinhos e o Guilherme do investimento. Cara, eu preciso transformar a minha vida. Eu acho que eu já contribuí o suficiente o que eu tinha contribuído nessa empresa. Acho que tem que passar o bastão para outro. E assim, inicialmente pensei que ia ser uma decisão difícil. Assim, eu fiquei, acho que 1 mês pensando. E fui refletindo na minha vida, tudo que eu fiz. E eu acho que sim, cara, é a construção da minha história. Acho que eu tinha que passar o bastão. Não acho que não podia esperar mais 10 anos e tal. Comuniquei, né? Comuniquei a empresa, comuniquei ao mercado e efetivamente a partir do dia, vamos dizer assim, de 2024, primeiro dia útil, eu não estou na empresa mais com cargo executivo. Faltam algumas coisinhas da transição. Inicialmente ficava assim, aí no finalzinho do finalzinho de dezembro, assim, e aí, mas e ela que eu acordar? Onde que eu vou? Eu tenho uma virada de chave muito fácil de saber que meu papel no dia a dia na empresa, depois da investida, de 2021 das séries lá, do Guilherme, meu chapéuzinho no dia a dia era de executivo. Eu não podia estar no dia a dia como sócio. Né? Consegui muito bem virar essa chavinha. E aí eu falei assim, mas e agora? Se eu falar na empresa e ver um negócio, eu não vou falar, não posso falar. Então, assim, mas eu construí isso ao longo de 22 e 23 eu tomei a decisão. Então, assim, o meu papel agora na companhia é um papel realmente, sim, de estar na arquibancada com tempo, porque a distribuição que você relatou aqui, cara, clima, isso, é fornecedor, é o dólar, é o produtor, não sei o que mais. Então, assim, você tem tempo de pensar na estratégia, mas você não pensa numa estratégia de inovação. Você pensa na estratégia de você cumprir aqueles números, fazer a empresa prosperar, crescer, mas talvez você mudar um pouco o negócio, trazer novos negócios, você não, é difícil. Tem colegas que fazem isso, mas talvez ele tenha uma equipe muito grande e tal. Então, sim, eu acho que eu posso agora contribuir com uma forma bem estratégica para inovar, para essa empresa prosperar por mais 10, 15, 20, 30 anos, né? E também outros negócios que eu estou fazendo, né? E esse papel que eu sempre tive nas empresas que eu trabalhei de liderança, de ajudar a gente. Ou seja, não só para ajudar a gente para trabalhar comigo, mas ajudar a gente que pode trabalhar em qualquer empresa, ter seu próprio negócio, né? Ter tempo para treinar minhas filhas, né? Diferente um pouco do Ailton, eu tive problema genético para ter filho, então minhas filhas são mais novas, e para treinar minhas filhas, para preparar ela para não estar nesse mundo mimimi, né? De cobrança, eu e minha esposa treinamos. Eu falo, nós não criamos nossas filhas, nós estamos treinando as nossas filhas. E pode ser que o treinamento que a gente dê não aconteça o que a gente planeja. Então, assim, eu quero ajudar pessoas. Né, ter novos negócios, né? Eu abri um negócio ano passado que eu não tenho que tocar na operação e por coincidência legal, o Edinho, seu irmão, é o contador, para você ver as conexões. Não é o Ailton, meu contador do outro negócio que eu tenho, não é o Ailton é agro. Né? Agora já vamos para do outro negócio agro que eu tenho, que é produção agrícola, e ele é o contador. Os outros 2 negócios que eu tenho, não é o Ailton. Então, assim, olha que legal a construção de eu ser separado. Ailton, não, faz a minha contabilidade. Não é o negócio dele. Então, assim, eu acho que esse novo momento é de continuar construindo, transformando e não ficar na zona de conforto. Porque talvez começou a ficar aquele na zona de... Não, vamos para a zona de desconforto, vamos fazer coisa diferente. E assim, né, para finalizar, cara, que eu dou a dica para muita gente planta e colhe, que nós falamos já isso aqui já.
e vai lá, olha assim para trás, mas eu não fiz, e aí? Porque esqueci da perninha. É colher, plantar, colher e desfrutar. Planta todo dia, colhe todo dia e depois vai chegar um momento que você vai desfrutar mais constantemente. Então, assim, realmente vou fazer 50 anos e está um momento novo na minha vida de ajudar outras pessoas, novos negócios, ajudar pessoas que têm medo de empreender, de tomar essa decisão, vai, cara, pode ir e tal, e de ajudar pessoas a se colocar no mercado, fazer a carreira, enfim. Então, é um novo momento aí desafiador para a minha carreira e para a construção da minha história. Eu sou um privilegiado, talvez o único do Brasil que pôde extrair de vocês dois. Eu acho que é o único. Eu sou o único. Toda a essência de vida de vocês. Eu me sinto muito privilegiado, abençoado por isso, por você ter me aberto as portas para aprender, ter me formado. Eu me formei dentro da cultura. Eu me formei através dos seus ensinamentos profissionais, de vida, e eu pude aprimorar isso através dos ensinamentos e da convivência com o Ailton, que a gente ainda segue-se, eu acredito que por muito tempo o Ailton ainda dentro dessa jornada. Se é para deixar um registro, eu deixo aqui um registro daquilo que você já sabe muito bem, já te falei isso várias vezes, da imensa gratidão que eu tenho por você, por tudo que você me proporcionou durante os 9 anos. Foi um período extremamente importante para a minha vida. Impossível fazer qualquer referência a mim sem falar do período que a gente teve junto naquela jornada que foi muito bem construída. Nós deixamos ali um legado muito bacana. E quanto ao senhor Ailton, segunda-feira eu te espero aqui de novo, tá? Muitos desafios. Com muitos desafios. Esse foi o nosso primeiro episódio de uma série onde a gente quer trazer os personagens que fazem a diferença no agronegócio, personagens para falar da sua vida, para falar de questões técnicas e para deixar uma marca para todo mundo que passar pela nossa vida. Obrigado vocês dois por marcarem a minha história e por marcarem essa série. Obrigado, Ailton, obrigado, Vinícius. É recíproco as palavras, acho que muito bom. E tamo junto, né? Tamo junto.